Olá, meu nome é Bruno, sou professor aqui do IET e no mês de maio, em comemoração ao Dia da Enfermagem, que é 12 de maio, a gente vai falar sobre algumas conquistas que nossa categoria conseguiu aí nesses últimos anos. Conquistas pequenas, mas que começaram a valorizar a nossa profissão, porque antigamente não se tinha situações em que a instituição tinha um lugar para descanso da enfermagem, outras instituições não tinham, somente para a equipe médica. E hoje, através da Lei 14.602 de 2023, olha para você ver como que é recente, do ano passado, as instituições foram obrigadas a destinar um local para o descanso da equipe de enfermagem no seu horário de trabalho. Por que disso? Porque antes entendia-se que a enfermagem não tinha esse direito. Ficar 12 horas no plantão e atendendo os pacientes, fazendo os cuidados, medicações, não era cansativo. Porque entende-se que a enfermagem é feita enfermagem por amor. Então, se ela é por amor, ela é de exclusiva e total dedicação, sem a necessidade de descansar. Mas a gente sabe que para ter uma valorização do serviço de enfermagem, nós precisamos de profissionais descansados, relaxados, para que façam as atividades com afinco e com a destreza necessária, igual o médico vai fazer quando ele vai fazer o seu atendimento, quando ele vai fazer o seu procedimento. Nós também temos situações em que geram estresse, ficar um atendimento de 12 horas corridas. Então a gente acabou conseguindo essa valorização aí, que não era nada mais justo, mas a gente conseguiu e já facilita a vida da equipe de enfermagem. Outra também que é instituída agora, desde 2022, agosto de 2022, a Lei 14.434, que fala sobre o piso salarial. A gente sabe que ainda tem uma discussão aí, mas hoje já é vigente essa lei, e a necessidade desse piso salarial. Por quê? Porque a gente precisa valorizar a enfermagem e dar patamar. Era uma das poucas profissões de saúde em que se tinha todo um sindicato, toda uma confederação, mas piso salarial não. Então havia uma discrepância de um estado para o outro, onde um estado pagava melhor ou não, um município pagava melhor que o outro. E hoje, com o piso salarial, em qualquer lugar do Brasil que a gente vá, exista esse piso. Se não existir, está em implantação, porque a gente sabe que demanda verba, a gente sabe que o governo tem um prazo para fazer essa implantação do piso, mas isso não deixa de ser uma vitória para a equipe de enfermagem, que até antes de 2022 tinha um piso de qualquer tipo de salário. Tinha situações em que se pagava R$1.000, tinha instituições que pagavam 3.000, então isso acabava desvalorizando o profissional e tirando esse profissional do mercado da saúde. E a gente sabe que saúde é um processo gradativo, em que o meu paciente está debilitado e eu preciso de alguém que cuide e, melhor, entenda o processo doença dele. A Lei de Enfermagem de 25 de junho de 1983 fala que a enfermagem é livre, você pode ser exercida em qualquer âmbito do país, em qualquer lugar do país, desde que você tenha o curso ou as certificações necessárias para que ele exerça essa função. Desde o cuidador de saúde, do idoso, ele tem que ter um curso, uma preparação, o auxiliar, o técnico em saúde, ou enfermeiro obstetra, que precisa de uma especialização. Então a gente tem cada um hoje melhor definido nas suas funções. Antigamente, o técnico podia fazer sondagens de demora, sondagens de alívio,
E hoje já sabemos que, por ser um procedimento invasivo, essas técnicas foram retiradas de nível técnico para somente nível superior. Ah, mas aí desvalorizou porque atrapalhou o meu serviço, né? Os nossos sindicatos, as nossas normas regulatórias entenderam que, por serem procedimentos invasivos, né, havia-se a necessidade de um conhecimento mais específico, né? Tamanho, altura, comprimento, quanto tempo, né, período de tolerância, dificuldade da manutenção ou até mesmo da introdução dessa sonda num paciente, possíveis alterações fisiológicas, né, porque a gente encontra pacientes com algumas alterações, então isso foi caracterizando e foi sendo trocado, ou melhor, né, reorganizado essas estruturas de atendimento para cada nível hierárquico, né? E o perfil dos nossos profissionais no Brasil? Hoje, a gente sabe que 77% dos profissionais de saúde estão registrados no COFEM e no COREM, né? Então, quer dizer, ainda há uma parcela que não tem registro nenhum. Pode ser por diversas causas, né? Não trabalha na área, não quis mais, fez os cursos ou frequentou a faculdade e não quis dar entrada na documentação, mudou de profissão. Então 77% está nessa modalidade, né, de registro no COFEM e no COREM, né? Principalmente auxiliar e técnico de enfermagem, né? E com isso a demanda de enfermeiros também vem crescendo, que hoje representa 23% da força de trabalho da equipe. Por que 23%? Porque o enfermeiro ele tem um papel diferenciado, porque ele vai fazer a gestão, ele vai fazer o controle das medicações, dos cuidados com o meu paciente, exames que ele vai fazer, e a equipe técnica vai ficar praticamente colocada, aguardando, né, o tratamento e os cuidados mesmos direcionados ao paciente. Nesse perfil do contexto de valorização, cabe aqui para a gente entender que mais de 60%, né, aqui no nosso slide está dando 85% de profissionais da enfermagem são do sexo feminino, né? Porque a enfermagem ainda é vista como uma profissão feminina, né? Porque cuidado, carinho, atenção, isso é coisa que a gente lembra sempre da nossa mãe, né? Então, por isso, é a feminilização da profissão de enfermagem ser sempre voltada com mais mulheres e menos homens, né? 14,4% só da equipe ou da força total de trabalho são de força masculina. As faixas etárias, né, variam aí, porque eu tenho profissionais desde os 20 anos até os 60, né, e cada uma tem a sua porcentagem maior, né? 1/3, ou seja, 40% dos meus profissionais de saúde tem entre 36 e 50 anos. Né? É uma profissão madura, é uma profissão que a pessoa já sabe o que ela quer exercer, o que ela quer ser, né? Ela entende essa situação do cuidado como algo diferenciado, algo especial, né? Porque não basta só medicar, não basta só aplicar injeção, eu também preciso ter um pouco mais de paciência. E a partir dos 30 e 35 anos, a gente vai adquirindo mais paciência, né? A gente consegue ouvir melhor o outro. Quando a gente tem um pouco menos de idade, a gente é muito ontem, muito eufórico, muito quer tudo para resolver. E a gente sabe que algumas coisas não demandam, né, a nossa vontade, mas sim questões políticas, questões sociais, que levam-se tempo para arrumar, né? 28% da nossa força de trabalho são profissionais de 26 a 35 anos. Então, a gente está aí com uma demanda
entre uma faixa etária, né, adulta, jovem e ao mesmo tempo madura, mas com uma característica diferenciada, né? Geralmente já sabem que querem estar na profissão. Lógico que a gente consegue perceber alguns profissionais que estão por dinheiro, vamos dizer assim, ainda mais hoje que a gente tem esse piso nacional, mas a gente também tem muita gente que está porque gosta de cuidar, gosta de dar atenção, né? Gosta de participar do processo de recuperação da saúde desse meu paciente debilitado. Então, né, a classe ainda é um pouco dividida e o mercado consegue absorver toda essa demanda de profissional, porque o nosso país está envelhecendo, como é característica de todos os outros, e a gente precisa de profissionais habilitados. Quando não é para trabalhar em hospitais ou pronto-socorro, agora a gente tem a opção também, né, de casas de cuidador de idoso, trabalhar particular para cuidar de um idoso. Então a gente tem essa absorção do mercado desses profissionais que já estão no mercado e dos que vão entrar. E a cor e a raça, né? A cor, pelo estatuto, pelo IBGE, 43% da equipe de enfermagem declara-se de cor branca e 41% de cor parda e os outros 11,5% de cor preta. A gente sabe que há uma miscigenação no nosso país, então essa questão de cor é cada um como cada um se enxerga e como cada um se vê. Então a gente fica aí pelo censo do IBGE, né, mais ou menos nessa situação. Tá? Vale destacar ainda que a presença de pouco mais de 10 mil trabalhadores de enfermagem, são de origem indígena. Né? Eles, por muitas das vezes, né, eles fazem o curso e voltam para a sua tribo para ensinar e ter esse processo, cuidar científico, pois a holística onde eles vivem, o cuidado com que eles têm, às vezes não supre toda a necessidade e, infelizmente, a partir do contato com o povo, né, branco, com o povo civilizado, eles adquiriram doenças que antes eles não tinham, então eles não conseguem ou não têm remédios e tratamento para lidar com essas doenças, havendo essa necessidade de indígenas, enfermeiros, técnicos, auxiliares no país. Né? E a gente sabe que a gente tem uma população originária indígena e muito grande, e todo o contato com o ser humano branco, vamos dizer assim, gera algum impacto dentro da tribo deles. Então eles também precisam entender um pouquinho desse processo de saúde. Né? A enfermagem no mundo está se valorizando porque logo depois de uma grande pandemia, né, Covid aí veio e pegou muita gente, né? Foi uma demanda muito grande de cuidados que infelizmente fizeram, né, com que muitos fossem embora a doença e não os cuidados, mas como a gente conseguiu enxergar que sem enfermagem as equipes não trabalham, não adianta eu ter o melhor médico, não adianta eu ter o melhor equipamento, não adianta eu ter os melhores suprimentos, mas se faltar o principal, né, a ação humana. E quem era essa ação humana que ficava cuidando do paciente, controlando saturação, vendo medicação, né, correndo atrás de suporte para esse meu paciente que estava com Covid? Era a equipe de enfermagem. Então, depois dessa pandemia, eles conseguiram perceber o que a gente da área da saúde já percebia, que nós somos uma força de saúde que sem nós profissionais da área da enfermagem, eles não conseguem dar continuidade ao tratamento, porque é a gente que vai esclarecer a conduta do médico, é a gente que vai esclarecer a receita, orientar sobre
a quantidade de medicação, os horários, fazer esse acompanhamento com o meu paciente, né? Aí a gente pega toda a gama de enfermagem, desde o PSF até o pronto-socorro, até uma UTI. Então, essa valorização cresceu muito, não é adequada ainda para a gente, mas em vista dos anos antes pandemia, é uma valorização mais intensificada, né? Hoje eles conseguem enxergar que sem a equipe de enfermagem, há cuidados, né? Há o tratamento, melhor dizendo, há o tratamento, mas o cuidado e o acompanhamento da melhora desse quadro do meu paciente, eu não tenho. Porque quem vai falar para o médico que o paciente está melhorando ou o paciente está piorando? Né? Então, a equipe de enfermagem ela começou a ser valorizada aí desde então dessa pandemia. É difícil? É complicado? É complicado. É importante? São pequenos passos que a enfermagem está dando não só no Brasil, mas como no mundo, para valorizar o profissional. Né? Porque, como eu disse no começo, era uma das poucas profissões que não se tinha piso salarial em nenhum lugar do país. Né? E após pandemia, após várias discussões lá no Senado, a gente começou a ter esse ganho. Não é o melhor salário do mundo, mas pelo menos a gente tem a noção de quanto vale um serviço de enfermagem. Né? E dentro da lei, se vocês quiserem pegar para ler, tem a descrição, o valor do salário do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, da parteira, do cuidador, né? Tá tudo especificadinho ali, que é para a gente ter noção de como é feito esse nosso pagamento. Né? E por que ela deve ser valorizada? Justamente por isso, né? Porque a gente é um profissional que está na ponta, a gente está no cuidado do dia a dia desse meu paciente, né? Que pode ser um paciente de enfermidade leve ou pode ser um paciente de enfermidade grave, que exige cuidados. O médico ele passa, faz as orientações, solicita os exames, né? Mas o cuidado com o meu paciente 24 horas é a equipe de enfermagem que faz. Então, se não fôssemos nós da enfermagem, né, a gente estaria aí com um processo muito conturbado nas instituições de saúde. Né? E o que vem acontecendo? Por causa dessa alta demanda de profissionais, não só de cuidador, não só de técnico, de auxiliar e de enfermeiro, a gente está tendo uma escassez. Por quê? Todas as outras profissões, volto a dizer, tinha um piso salarial. A equipe de enfermagem, né, ou a profissão de enfermeiro, não tinha. Então a pessoa fazia o curso, ia para o mercado de trabalho, via o quão desvalorizada era, às vezes já conhecia outras profissões e acabava rumando para essa outra profissão e largando a enfermagem. Então, quando a gente fala em valorizar o profissional, não é da boca para fora que a gente está falando que ele precisa ganhar mais, que ele tem que estar bem. Né? A gente precisa entender todo um contexto social e facilitar o processo da minha equipe, né, da profissão enfermagem, porque tecnologia ajudou bastante a gente já, né? Então, são pequenas coisas, pequenos avanços que vão facilitar a vida do profissional de enfermagem e valorizar, porque o meu tempo eu consigo daí distribuir melhor no cuidado com os meus pacientes. Antigamente a gente tinha que cuidar de 20, de 30 pacientes por plantão, hoje a gente já consegue dividir, né? Corém, Cofem já fizeram redimensionamento, criaram escalas para que a gente consiga dar um cuidado de qualidade. Não adianta eu ter um profissional de enfermagem estressado, doente, né, com algum transtorno, como que ele vai cuidar desse meu paciente? Então, quando a gente fala em valorizar a enfermagem, não é só diminuir a carga de trabalho,
mas é dar qualidade no trabalho para que ele não venha se afastar por motivos de doença ou tratar de forma inadequada esse meu paciente. Hoje a gente consegue entender que o profissional ele é valorizado e ele tem seus direitos, né? Justamente Corém e COFEM ajudam essa questão, né, de não deixar, né, nossos patrões, gerentes, administradores fazerem o que querem com a equipe. Tudo existe uma padronização e uma questão do porquê dessas situações, né? Essa valorização está vindo muito forte depois aí da nossa pandemia, Covid, né? E antes, situações em que a gente não fazia parte da equipe, hoje a gente consegue fazer, né? Tomadas de decisão de conduta do paciente, né, de tratamento, de orientações. A equipe de enfermagem hoje consegue colocar junto à equipe médica condições que seriam favoráveis a esse paciente. O porquê disso? Porque eles viram que na pandemia, muitas das vezes, pequenas sugestões ou pequenos cuidados que a equipe de enfermagem fazia ou mudava, deixava o paciente melhor e traria mais conforto para ele. Então hoje a equipe também já é valorizada nessa questão de compartilhamento e de gestão em grupo, né? O que eu falo gestão em grupo? É gestão de cuidados mesmo, de analisar a situação em que o paciente se encontra, né? Será que é melhor andar? Será que é melhor trocar medicação? Será que é melhor manter ele, né, elevado? O que eu tenho que fazer com esse meu paciente? A equipe de enfermagem consegue, junto com a equipe médica, definir esses cuidados além dos tratamentos, né? Contribuição da economia, a gente nem fala, né? Aqui está dizendo que a gente é um contribuinte da economia brasileira, não só brasileira, mas como mundial, porque a gente ajuda no processo de saúde ou de restabelecimento de saúde desse meu paciente, reinserindo ele no mercado. Olha a importância da equipe de enfermagem, porque se ele não tem cuidado dentro da instituição hospitalar, ele vai passar 2, 3, 4, 5 meses lá, né, sem cuidado nenhum, e ele só vai, né, dar gastos para o governo e não vai estar contribuindo com a sociedade, sendo que ele está um paciente está às vezes na idade produtiva, não só pelo trabalho, mas por ele também ficar 3, 4, 5 meses internado sem a necessidade. É complicado. Então, quando a gente é da saúde e a gente auxilia esse processo, né, de recuperação do paciente para ele retornar à sua vida rotineira, a gente também está auxiliando a economia e fazendo com que ele volte a trabalhar mais rapidamente e que não fique parado dando gasto, né, para o mercado e usando de um espaço que às vezes precisaria estar sendo usado com alguém com uma doença ou uma alteração mais grave do que a dele. A gente ainda fala do comprometimento de saúde, porque quem está na saúde é porque gosta do processo cuidar, é porque gosta do processo, né, facilitar a saúde do outro. Não é somente por dinheiro. Eu acredito ainda que a maioria dos profissionais estão porque gostam de cuidar, gostam de ajudar, né? A gente tem os profissionais, sim, que estão somente por dinheiro, mas essa é uma gama muito pequena no mercado, porque eles entram e acabam, às vezes, não ficando no mercado de trabalho, porque eles não vão aguentar a pressão que é quando você está disposto a cuidar e a entender a dificuldade do outro, ok? No mais, eu queria agradecer e vamos ficando por aqui. Até uma